Então vamos lá, meninas. Então a gente vai começar primeiramente aqui com a preparação dessa unha, tá? Ela tá aqui toda oleosinha, a gente vai fazer então o primeiro lixamento aqui da área da cutícula e tirar toda a sua oleosidade pra gente começar. Então vou começar aqui com essa broquinha mais fininha pra fazer a área da cutícula. Uma velocidade mais baixa, tá? Mas velocidade é como eu sempre falo, é a velocidade que você se sinta confortável. A posição da broca é sempre mais deitadinha, nunca com a broca assim inclinada, tá bom? Broca inclinada, ela pode danificar aqui o leito da cliente, tá? E aí fica aquela marca no crescimento, aquela marca chega a ser vermelha, né? Sem contar que dói, né? Já limpei aqui toda a área da cutícula. Eu vou vir com essa lixinha 100/180, com a parte mais fininha, e vou fazer o lixamento por cima. Sempre tomando cuidado, com a mão sempre levinha, tá? Não é pra lixar com força, porque a gente não quer tirar as camadas da lâmina dela. A gente quer só deixar ela mais áspera para os produtos poderem fixar melhor. E tirar a oleosidade, né? Os cantinhos, uma lixadinha na ponta, certo? Ó, vocês podem ver que ela tá só sem o brilho, é uma coisa bem superficial mesmo. Agora eu vou fazer a preparação dessa unha, como vocês já sabem aí, eu sempre uso o passo 1 e o passo 2 da Gucci. O passo 1 ele desidrata, regula o pH da unha. Esse produto aqui, ele não é ácido, mas sempre lembrando, não existe produto, no caso do primer, que seria primer ácido, primer não ácido. O primer sempre tem ácido, a diferença é que o primer ácido contém mais ácido. E o primer que não é ácido é menos ácido, mas tem ácido. E agora o passo 2, que é o adesivador. A partir desse momento que você faz a preparação da unha, não colocar mais o dedo em cima dessa lâmina, tá? Senão você precisa fazer toda a preparação novamente. Agora eu já vou pegar aqui minha fibrinha. Tem vídeo aqui no canal ensinando como eu faço essa preparação de fibra. Vou estar cortando ela com uma tesoura. Então eu posiciono os 2 dedinhos aqui, corto esse... Opa, vou puxar a luva. Corta esse primeiro selamento. Aí eu viro ela assim, pra cima. E corto o outro selamento. Eu sempre tiro os 2 selamentos da fibra, certo? É mais fácil pra eu trabalhar, ainda mais que a gente tá fazendo formatos. Ó, ela fica bem certinha. Aí eu venho aqui com uma pinça, só para eu conseguir trabalhar com ela melhor na unha. Para fazer a aderência dessa fibra, eu vou estar usando o Bond-Aid da Pretinho do Poder. Ele também é um adesivador, mas nesse caso ele precisa ir na cabine. Então ele funciona para eu estar fazendo a aderência da fibra. Também pode fazer com gel base, tem algumas pessoas que fazem até com top coat, também funciona. Mas eu gosto de fazer com ele, por ele ser um adesivador, ele me ajuda ainda mais na aderência do alongamento. Então, eu fiz a aplicação aqui só na metade da unha. Eu dou umas batidinhas só para depositar mais produto. Então, agora eu vou fazer a aderência dessa fibra. Ó, só soltar ela aqui, ela já adere. Vou pegar essa espatulinha, a mesma espatulinha que eu uso para fazer a preparação dessa fibra. Lá no outro vídeo vocês vão ver que eu utilizo ela e falo muito bem dela, por sinal. No caso aqui, como a gente tá fazendo uma unha bailarina, deixa eu só tirar um pouquinho desse residinho que escorreu aqui. Com palitinho, sempre tomando cuidado com esses produtinhos que escorrem na cutícula, tá? Sempre vendo e
removendo, deixando tudo cutícula bem limpinha. Então, ó, fiz a aderência aqui da minha fibra. Aqui no cantinho, vocês podem ver que ela não ficou tão aderida. Então, eu posso vir aqui com o adesivador que eu tô utilizando e dar umas batidinhas. É porque faltou produto ali no cantinho. Isso não pode acontecer, tem que ficar tudo bem aderido, tá? Então, ó, aqui ela já tá aplicada. Mas se a gente fosse fazer uma unha quadrada, aqui já tava bom pra gente dar continuidade, né? Mas como a gente vai fazer uma unha bailarina, então aqui nessa parte a gente já vai começar a funilar ela. Então, eu dou umas batidinhas aqui no cantinho da fibra, pra ela dar uma entradinha pra dentro. Que já vai me ajudar a ela ir ficando no formato. Tá vendo que ela vai ficando mais fininha? Aí eu sempre cuidando aqui nas laterais, para as laterais ficarem bem preenchidas. A lateral nunca, em hipótese nenhuma, pode ficar faltando fibra, tá? Venho dando essas batidinhas, certo? Aqui agora, no caso, para secar essa fibra, você pode levar a mão da cliente na cabine, ou você pode vir com essas lanterninhas UV e secar aqui direto. Em todo procedimento, eu gosto bastante de usar essa lanterninha, porque eu acho que ela acelera o procedimento. Mas isso fica a seu critério, tá? Eu vou estar fazendo a secagem aqui mesmo, que fica mais rápido pra gente. Ó, é bem rapidinho, é cerca de 10 segundinhos ela já seca. Aí, com a própria lanterninha, eu dou umas batidinhas assim, ó, só pra ver se a fibra aqui em cima já secou. Ó, ela já secou, já tá bem firminha, já tá mais afuniladinha, pode virar um pouquinho assim, ó. Tanto que se a gente virar ela de lado, ó, você vai ver que ela tá subindo pra cima. Porque a gente fechou ela, mas ela vai voltar a curvatura pra baixo, tá bom? E ainda sem perder o formato. Então, agora a gente vai fazer o selamento dessa ponta e estruturar ela por baixo. A parte de estruturação dela por baixo é uma das partes mais importantes do alongamento. Porque como a gente trabalha com uma estrutura fina, né, com aquele aspecto de unha fina, se você não fizer o estruturamento certinho dela por baixo, ela vai quebrar. Tá? Então, eu tô usando aqui o gelzinho que eu sempre uso da XD. Tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço a identificação dele. E eu vou deixar aqui na descrição pra vocês a pessoa que eu compro, tá bom? Uma pessoa de confiança, gelzinho original. Então, ó, peguei uma bolinha de gel. Se precisa mais, eu pego mais, tá? Mas sempre trabalhando aqui com o controle do produto. Nunca vim com um monte de produto, né? Senão depois a gente tem que lixar tudo e aí não adianta, acaba só perdendo tempo. Essa parte aqui é muito importante, deixar todos os fiozinhos bem hidratados, né? Bem transparentinhos. Vou pegar mais um pouquinho. Eu já procuro deixar essa pontinha aqui mais grossinha. E daí na hora que eu vou fazer a pré-curvatura, fica mais fácil. Pode virar a mão. Ó, eu vou estar utilizando um pincel desse mais fininho para fazer agora o estruturamento aqui embaixo. Vocês conseguem ver que entre a fibra e a unha dela fica um degrau. Esse degrau não pode ficar. Aqui, ó, ele tá praticamente sem gel nenhum. Então, se a gente depois constrói uma estrutura por cima sem reforçar essa parte aqui embaixo, na hora que a gente for começar a dar o lixamento para ela ficar mais fininha e natural, ela vai criar dentes aqui do lado e vai começar a quebrar no lado já no lixamento, tá? Então, agora a gente vai acrescentar gel todo nesses cantinhos e nivelar essa unha dela que tá crescendo. Então, eu vou pegar aqui uma bolinha de gel, ó, é uma quantia até boa, e vou aplicar aqui. Então, com esse pincel fininho, eu consigo empurrar esse gel lá atrás. Ó, eu vou nivelando isso por cima da unha dela, tá? Essa unha dela tem que praticamente sumir aqui embaixo. Não pode dar pra ver a divisória entre a unha e o alongamento, né? O gel. Ela tem que ficar bem niveladinha. Ó,
Aí, esse residinho que ficou um pouquinho encostado na cutícula, a gente passa um palitinho... na cutícula não, na pele. A gente passa um palitinho. Tomando cuidado para não tirar o produto que você pôs. Pode voltar a mão assim. Olha lá, bem certinha. Agora, a gente vai levar na cabine. O tempo de cabine pode variar de acordo com a sua cabine, né? Por exemplo, esse gel da XD, em uma das minhas cabines... ele faz curvatura com 20 segundos, na outra ele faz com 30. É o mesmo gel, é a mesma marca da cabine, porém é diferente, tá? Então você tem que ir fazendo testes antes de você trabalhar com ele. Então faz teste na sua mão, tenta entre esse tempo de 10, 20 e 30 segundos, tá bom? Pode levar aqui na cabine. Ó, aqui no caso eu deixei 15 segundos, eu já vou vir com a presilha. Ó, ela já tá bem durinha. No caso que a gente tá fazendo uma bailarina, não tem problema que ela fique tão curvada assim. Por quê? Você tem que lembrar que aqui ainda vai vir toda uma espessura de gel. E se a gente quer uma unha mais afunilada, a gente não pode já deixar ela, né, num formato final. A gente tem que deixar ela mais fina do que a gente pretende deixar no formato final. Então aqui, ó, ela ficou bem curvadinha. Eu vou virar a presilha assim ao contrário, para curvar aqui em cima o ponto zero da unha dela, tá? Não adianta também a gente só curvar a borda livre, a gente precisa curvar o ponto zero. O que é o ponto zero? Essa parte aqui, ó. Então, por exemplo, o ponto zero dessa unha dela, ele tá bem aqui, é aonde começa a crescer unha, tá vendo? A unha descolada. Então, são aqui nesses cantinhos que normalmente são os pontos de quebra. Esses pontos precisam estar curvados, certo? Ó, ela ficou bem curvadinha. Agora a gente vai começar a montar o estruturamento dessa unha por cima, no caso o ponto de tensão. Em algumas unhas, a unha dela, ela é bem curvada, aquela unha que ela é bem altinha, o ponto de tensão natural dela. Então você pode vir até com uma lixinha e dar uma lixadinha aqui nesse degrauzinho de fibra que fica. Aí, na hora que você for modelar o seu ponto de tensão, ela já fica nivelada mais rápido. Você tira toda essa marca. Passa o passo 2 da Gucci, que é o adesivador aqui nessa área novamente. Não é super necessário passar, mas eu gosto de garantia, né? Então eu passo. Espera ele secar um pouquinho, ele não seca 100%, mas eu sempre deixo ele evaporar um pouquinho, tá? Já vou vir aqui com esse meu pincelzinho linguinha de gato, um pincel lindo de sereia. Vou pegar uma bolinha já mais gordinha. E aí, o ponto de tensão, eu tenho várias formas de fazer ele, né? Uma das formas, que é a que eu mais faço, eu aplico uma bolinha no meio e aí eu já vou indo para as próximas. Aí eu faço os 4 dedos e deixo o dedão por último. Então, por exemplo, eu apliquei aqui a minha bolinha, nessa, em todas, né? Aí eu volto para do dedinho e começo a fazer esse procedimento. Eu sempre deixo esse espaço entre o dedo, aqui a cutícula da cliente, e o gel. Olha que espaço longe que tá. Isso vai me ajudar no nivelamento dessa unha. Então, ela vai crescer e não vai ter aquela marca, né? Então, eu venho aqui com o meu pincelzinho, espalhando esse gel. Aqui nessas paredes laterais inferiores. Se precisar de mais produto, eu pego depois. Vou pegar mais um pouquinho. Já vou depositar ele aqui no meio. Puxar ele um pouquinho para as pontas aqui. Vou voltar com esse meu pincelzinho mais fino. E agora eu já vou moldando ela do formato de uma bailarina, né? Então, aí eu tenho que olhar a unha de cima e ver ela certinho. Vocês estão vendo que aqui ela tem uma entrada? Essa entrada, ela tem que ficar bem retinha. Então, se eu achar que precisa de mais gel, eu venho e ponho mais gel. Eu tenho que olhar ela de cima e já ver ela no formato final que eu quero.
Aí eu vou arrumando aqui, ó, eu quase não encosto as cerdas do pincel. Vendo, ó, olhando de cima, ela já tá praticamente no formato que a gente precisa. Passar o palitinho aqui só pra ter certeza que não tem nenhum produtinho, tá? Ó, se a gente virar ela um pouquinho assim de lado, ó, o ponto de tensão tá bem baixinho, tá toda certinha. Agora ela pode colocar a mão na cabine, ela vai com a mão na cabine agora de 20 a 30 segundos, né? Como eu falei, pode variar do tempo de secagem da sua cabine. Vou vir aqui com a presilha, curvando o ponto zero aqui da unha dela. E aí eu já venho com a presilha e ponho na ponta. Só pra manter essa curvatura fechada. Enquanto eu vou fazendo as outras unhas, já dá tempo dessa daqui esfriar, né? E aí eu já posso tirar a presilha. Nesse caso aqui, fiz a curvatura, né, lá dos 20 a 30 segundos. Ela vai voltar pra cabine por 1 minuto pra fazer a cura desse gel. Como eu falei, pode variar do tempo da sua cabine. No caso da minha cabine, ela faz a cura em 1 minuto. Tem cabines que vão fazer em 2, em 3 minutos a cura desse gel. E é muito importante que seja feita a cura corretinha pra você não ter problemas futuros com descolamento, tá bom? Pode voltar a mão lá dentro. Bom, então a unha dela já secou. Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Posso dar uma abanadinha. Ó, já tá mais fria. Eu posso tirar a presilha. E aí ela não vai mais soltar a curvatura. Tá? Vou fazer a remoção dessa goma. Por cima e por baixo. Certo? Ó, tá toda certinha. Curvatura fechadinha. Agora a gente vai começar o lixamento. Então, a primeira coisa que eu faço é lixar essas paredes laterais inferiores, tá? Então, eu venho com a parte mais grossa da minha lixa, esse lado reto. Aí, eu dou uma puxadinha aqui na pele, com cuidado, tá? Mas eu dou uma puxadinha aqui e bem devagarzinho eu já entro lixando aqui. Ó, levantando toda essa ponta que tá caída, tá vendo? Que tem toda uma ponta caída aqui. Eu já vou lixando ela, sempre reto, né? Então, como a gente tá fazendo um alongamento mais afunilado, eu posso inclinar a minha lixa pra dentro. Se fosse uma unha quadrada, eu tinha que deixar ela bem paralela aqui. Mas como é um alongamento mais afunilado, eu posso. Ó, aqui eu tô vendo que tem uma barrigona de gel aqui, aí aqui fica mais fino e aqui tem outra barriga de gel, certo? A gente precisa nivelar tudo isso pra ficar bem lisinho. Aqui desse outro lado também tem uma barriga de gel aqui e uma aqui. Aqui ele tá mais raso, mas não tem problema, a gente vai nivelar tudo isso. Então eu venho aqui com a minha lixinha. Depois que eu deixei aqui embaixo bem retinho, eu vou fazer que forma? Então, eu venho com ela reta aqui embaixo, lixo, só que eu vou subindo assim, ó. Então, eu faço esse movimento. Que aí, eu já vou pegando toda essa parede lateral. Ó, se eu virar aqui, vocês conseguem ver que tem parte que a lixa pega mais, pega menos, pega mais. Então, eu fazendo ela retinha assim, ela consegue nivelar bem certinho essa unha. Vou levantar ela mais um pouquinho, pra ficar igual tá do outro lado. Ó, aqui do outro lado, quase nem preciso lixar. Eu venho com a parte mais redondinha. Certo? Então, aqui as paredes laterais inferiores eu já fiz. Que no caso é essas que ficam aqui próximo da cutícula, tá? Deixa só mais um pouquinho aqui. Agora eu vou cortar a ponta dessa unha. Vou vir aqui com essa broquinha.
numa velocidade já mais alta. A velocidade é sempre a velocidade que você se sente confortável, tá? Não tem como eu falar pra vocês, ah, vai em tal, que não tem como, porque os motores não são padronizados, né? Então, é a velocidade que você se sente confortável. Já cortei a pontinha, tá vendo como ela já mudou a aparência? Outra coisa, eu sempre corto a pontinha um pouquinho só mais comprido do que eu quero. Porque às vezes na hora que eu tô fazendo o lixamento, eu acabo lixando essa ponta aqui pra baixo. Às vezes um movimento errado que eu faço com a lixa. E aí ela acaba ficando com uma aparência de unha caída. E aí por mais que eu faça o acabamento embaixo dessa unha, que eu deixo ela bem fininha, ela ainda vai ficar com aquele aspecto de unha grossa, né? Então a ponta eu procuro deixar ela por último. Agora eu vou fazer o lixamento da parede lateral superior. Então, parede lateral inferior é a que fica próxima à cutícula e superior é essa que fica nessa área aqui, ó. Ela fica bem aqui em cima. Não no meio, né? Mas bem aqui nesse canto já em cima. Aí aqui eu posso vir com a lixa. Ó, vou vir aqui com a parte mais grossa da lixa. Quando chegar aqui próximo da cutícula, tomando bastante cuidado pra não cortar, tá? A lixa, dependendo do jeito que você manipula ela, ela corta, tá? Então, cuidado. Principalmente quando a cliente tem a pele bem fininha, mais cuidado ainda. Sempre movimentos arredondados, tá? Nunca movimentos retos, porque a nossa unha ela tem um formato anatômico, né? Ela é redonda, então a gente tem que ir sempre com movimentos arredondados. Fazer aqui o outro lado, ó, sempre movimentos arredondados. Aqui ela tá muito próximo da cutícula, então depois eu vou ali com a broca. Ó, a minha broca agora ela tá numa velocidade bem baixinha, tomando cuidado pra não encostar na cutícula. Eu vou fazer o nivelamento dessa área aqui toda. Sempre com a broca mais deitada, nunca com ela muito em pé. Movimentos circulares também, né? Ó, aqui do lado eu já entro com ela um pouquinho mais em pé, pra eu poder chegar bem lá no cantinho. Aqui também acho que eu consigo entrar com ela mais em pé. Aqui eu já trabalho com ela deitada. Próximo da cutícula também eu já trabalho com ela deitada. Vira um pouquinho assim de lado. Ó, vocês conseguem ver? Tá vendo como o crescimento aqui do ponto de tensão, ele tá bem gradativo? Daqui dessa área aqui da cutícula dela pro meio. Por quê? Eu preciso trabalhar toda essa área aqui. Eu não posso trabalhar só o nivelamento daqui. Eu preciso vir trabalhando desde esse ponto até mais ou menos o meio do leito da unha da cliente, porque daí ele fica um crescimento bem gradativo. Certo? Então agora eu vou dar os últimos toques com a lixa manual. Então venho aqui nesses cantinhos. E aí, vocês precisam ter um olho clínico, tá? Por quê? Nenhuma cliente vai ter a mão igual a outra. Não tem como eu falar pra vocês. Faz um lixamento de tal forma que vai dar tudo certo. Porque cada cliente tem a unha de um jeito, né? O gel, ele se posiciona em cada unha de um jeito também. Então, vocês precisam ir tendo um olho clínico, vendo todos os cantinhos. É sempre interessante olhar a unha assim de cima e você enxergar o formato. Enxergando o formato bem retinho, as paredes laterais bem retinhas, aí tá bom. Aí eu venho aqui por último, aqui nessa pontinha. Certo? Então aqui a minha unha ela já tá toda certinha o formato.
eu vou fazer o acabamento da ponta aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui no meu caso com essa broquinha de cerâmica. Ela é uma broquinha mais afuniladinha aqui na ponta, né? Aqui, nesse acabamento, é importante que você entenda o quê? O que vai ficar fino nessa unha? Não é a estrutura dela por inteiro, é só essa pontinha, é só o comecinho aqui. Ah, Aline, mas eu olho a sua unha aqui e vejo ela lá dentro toda fina. Isso é o jeito que a gente faz esse acabamento. Da mesma forma que aqui na cutícula ele fica um crescimento gradativo, aqui embaixo da unha também vai ficar um crescimento gradativo. Então, ele começa bem fininho e vai engrossando lá na ponta. Pra gente fazer isso, então, o primeiro passo aqui é fazer a espessura dessa ponta aqui. Eu venho com a broca mais inclinada dessa forma aqui e faço o lixamento aqui embaixo até ela ficar bem fininha. Aí, depois, com uma outra broquinha, eu arrumo lá dentro. Eu vou olhando ela de ladinho pra eu ver como tá a espessura, né? Certo. Aí depois eu vou vir com essa broquinha também de cerâmica. Ela é uma broquinha bem fininha, pode virar a mão. Ó, o que vocês precisam entender aqui embaixo agora? Então, eu fiz o lixamento nesse ângulo, né? Pra ela afinar só essa pontinha aqui. Eu não posso vir afinando, deixando nessa mesma espessura da ponta aqui atrás. Porque lembra que a gente fez todo o estruturamento desse alongamento? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui, quando, não sei se vocês vão conseguir ver certinho no vídeo, mas ele fica uma marca da onde a broca terminou, né? E aí ele revela a espessura dessa unha. A gente precisa remover essa marca para ela ficar aquele crescimento gradativo. Então, agora a gente vai trabalhar só nessa marca aqui. Ó, é bem rapidinho. E aí, se tiver algum gelzinho sobrando aqui no fundo, você passa a broquinha. Mas é uma coisa bem rapidinha mesmo. Tá vendo que ela ficou bem limpinha aqui embaixo? Ó, se eu virar aqui assim pra vocês... Vocês vão ver que dá a impressão que ela tá fina até lá no fundo. Mas na verdade não. Se eu lixar essa ponta aqui, ela vai voltar a ficar grossa. Pode virar a mão. Ó, ela deu uma comidinha aqui num pedacinho. Vou passar a lixinha aqui mais fininha de novo. Já tiro esses cantinhos aqui, que esses cantinhos machucam muito. Como eu dei uma lixadinha na ponta, eu vou vir de novo com essa broquinha. E vou dar mais uma acertadinha aqui nessa espessura. Pronto. Aí, aqui pra finalizar, eu sempre passo essa lixinha bloco, né? Pra polir, pra fazer o polimento, pra deixar ela toda lisinha, pra eu fazer o top coat. Ela já fica toda lisinha. Como eu trabalhei com o gel bem afastado da cutícula, eu nem precisei passar uma broca fininha na área da cutícula, porque realmente não tem gel encostado, tá? Eu consegui trabalhar ele longe da cutícula, e isso já me economiza tempo. Agora, no final, eu venho com o passo 2 da Guccio e vou passar só aqui na área da cutícula, que é aonde tem produto. Não tem produto, quer dizer. Então, ainda tá a unha natural dela. Top coat, bem pouquinho, ó. Eu limpei bem o pincel. Vou começar aqui da metade da unha. Vou tirar mais um pouco desse excesso. E com o pincel praticamente limpo, aí eu vou chegar lá próximo da cutícula. Mas sem encostar. Vou fazer aqui as laterais. O outro ladinho, mas sempre sem encostar.
top coat bem fininho, tá? Que lembrando que o top coat também dá espessura. Então não adianta você fazer um acabamento todo maravilhoso, todo fino, e depois você tasca top coat nessa unha. Aí vai ficar aquela unha grossa de novo, não vai adiantar nada, né? Pode levar a mão lá na cabine, vai curar por 1 minutinho. Depois a gente vai fazer o selamento embaixo. Eu vou fazer a selagem dela por baixo. Então eu pego aqui uma gotinha, ponho aqui na luva. Pode virar a mão. Tiro bem o pó. Vou vir com aquele mesmo pincelzinho que eu usei pra fazer a estrutura do alongamento. Eu já limpei ele bem. Aí eu molho ele aqui no produto. É bem pouquinho mesmo. E aplico aqui embaixo. Por que que eu faço com o pincel? Porque como eu falei, o top coat também tem espessura. Pra gente manter essa espessura bem fininha, pode virar, precisa ter um top coat fininho também, né? Agora ela vai voltar lá, pode pôr a mão lá dentro, mais uns 30 segundinhos, né? Porque como é uma camada muito fininha, pode ser uns 30 segundinhos. Então a unha dela aqui já tá finalizada, certo? Aqui agora, se você, por exemplo, for fazer a cutilagem, ou já finalizar ela assim, só com olhinho, espera o top coat esfriar. Espera pelo menos 1 minutinho pra ele esfriar. Por quê? Se você aplicar um creme ou um óleo aqui, ele vai perder boa parte desse brilho bonito que tem, tá? Então espera ele dar uma esfriadinha e aí depois você faz o acabamento de cutícula ou esmaltação, enfim. Espera ele esfriar. E é isso, ó. Já tá bem bonitinha, bailarina, mais fininha, ó. Acabamento embaixo, pode virar a mão assim? Bem fininho, tá vendo? Mesmo que você olhe lá dentro, ele ainda tá fininho. E o truque é esse. Então, faz o acabamento aqui da ponta e faz aquele lixamento por dentro, tá? E aí fica aquele crescimento gradativo. E aí ela fica assim. Pode virar?